se eu consigo manter todo mundo acordado depois da comida, né? Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva para estar aqui presente com vocês, para discutir um assunto que realmente tem uma importância grande pela frequência com que acontece no nosso dia a dia e as dificuldades relacionadas ao seu diagnóstico e ao seu tratamento, que é a pirose funcional. Esses são os meus conflitos de interesse. A gente, antes de falar aprofundar o assunto, seria interessante nós termos uma noção de algumas definições que são importantes. A primeira, o que é um refluxo ácido? Quando o pH abaixo de 4, o refluxo fracamente ácido, que é muito importante, de 4 a 7, fracamente alcalino acima de 7, e refluxo não ácido, geralmente se refere a episódios de refluxo em geral acima de 4. A pirose funcional mudou um pouquinho o conceito dela a partir agora da publicação recente, em 2016, do Roma 4. No Roma 3, os critérios que eram utilizados fundamentalmente, esses critérios estão aqui abaixo, nos últimos 3 meses, pelo menos há 6 meses, que é a queimação, dor ou desconforto, reto external, ausência de evidências que o refluxo seja a causa do sintoma do indivíduo e ausência de alterações motoras ou histopatológicas. O Roma 4 alterou um pouco isso aqui, porque ele caracterizou, ele deu uma diferenciada muito importante entre o que é pirose funcional e o que é hipersensibilidade esofagiana, que eu achei extremamente inteligente do meu ponto de vista. Então, no Roma 4 é a mesma coisa, a sensação de queimação, desconforto, retinal, dor, refratária, há uma adequada terapia antissecretora, na ausência do refluxo, anormalidades histopatológicas, alterações motoras ou alterações estruturais que justifiquem isso aqui. O que mudou fundamentalmente? O diagnóstico de pirose funcional, então, ele está direcionado fundamentalmente à ausência de evidências conclusivas da presença da doença do refluxo, a ausência de correlação entre sintoma e a presença do refluxo e a ausência da resposta antissecretora otimizada, coisa que já não tinha na outra. E, em contrapartida, eles deram destaque ao esôfago hipersensível. Tá? Ele já não é mais um subitem da pirose funcional e, na realidade, ele foi reconhecido como uma entidade própria das doenças funcionais do esôfago, que passaram a ser consideradas essas aqui: a dor torácica funcional, a hipersensibilidade, globodisfagia e pirose. Quando a gente fala dessa situação, do ponto de vista epidemiológico, a gente pode observar que uma patologia que incide em cerca de 25% da população, ela tem a sua importância. Tá? Dentro do espectro aqui de uma série de doenças que afetam o esôfago, 25% dos casos estão relacionados provavelmente à pirose funcional. Então, isso realmente, considerando que a doença do refluxo é uma doença extremamente frequente na nossa população, tá? Em torno de 12%, se a gente considerar só o indivíduo que tem queixa de pirose, regurgitação. Agora, se considerar os outros achados relacionados à doença do refluxo, que são as manifestações extraesofágicas ou extraesofágicas, esse percentual sobe significativamente. Quais seriam os possíveis mecanismos fisiopatológicos? Na realidade, esse diapositivo mostra muito bem o caminho que a gente raciocina, o caminho que a gente observa em relação a possíveis mecanismos que levam o paciente a ter doença funcional. É muito mais uma coisa relacionada à hipersensibilidade esofagiana. Vocês tiveram a oportunidade de ver agora, recentemente, na primeira parte aqui da manhã, inclusive culminando aí com a brilhante apresentação do professor Cifrin, a respeito desse aspecto de hipersensibilidade da mucosa, como ela pode ser estimulada e assim aparecer as coisas. Então, na realidade, a gente passa da presença do ácido para a hipersensibilidade, ou seja, uma série de mecanismos não ácido relacionados envolvidos na manifestação clínica da pirose funcional. Obviamente, o eixo cérebro-intestino, assim como tudo que diz respeito à doença funcional, está extremamente envolvido. Tem a parte cognitiva, psicológica, que vai em direção à terapia central, tem as coisas que acontecem dentro da mucosa esofagiana, que diz respeito às terapias periféricas, e a intensificação da atividade sensorial é o que liga os dois fundamentalmente e leva o indivíduo a ter os sintomas esofagianos. A hipersensibilidade esofagiana, na realidade, é resultado de uma série de possíveis situações que, no final das contas, vão, isoladamente ou em conjunto, fazer com que aquele indivíduo manifeste clinicamente um desconforto.
Então, a sensibilização central, função de barreira de mucosa, receptores, fatores genéticos, terminações nervosas sensoriais, dilatação do espaço intercelular e por aí vai. Para isso, uma série de, vamos dizer assim, de possíveis mecanismos foram, vamos assim dizer, dados hipoteticamente por uma série de autores, por exemplo, aqui do modelo do professor Sifrin, junto com o Dr. Tak, provavelmente quando trabalhava em Leuven, está aqui, onde ele utiliza fundamentalmente os aspectos relacionados à dilatação do espaço intracelular, com a parte psicológica, se você junta tudo e você acaba tendo efetivamente a sensibilidade esofagiana aumentada e o indivíduo acaba tendo queixas de pirose funcional. Um outro modelo, aqui já do Dr. Fez, basicamente é a mesma coisa. A parte central, a parte periférica, mas tem um estímulo intraesofágico extremamente importante. Ele pode ser patológico ou fisiológico, mas, de qualquer maneira, ele acaba eclodindo no final com uma manifestação clínica. E assim também como um outro modelo, como colocado aqui, onde o estímulo periférico você atinge mecanorreceptores e quimiorreceptores, ativa esses receptores esofagianos, neurônios aferentes viscerais, processamento central e exibição da queixa clínica pelo paciente. Como é que a gente diagnostica isso aí? Qual é o segredo desse diagnóstico? Eu tenho uma sequência básica que a gente utiliza, um paciente com pirose, que faz a endoscopia e a biópsia estão normais, faz a manometria que está normal, ou seja, a gente afasta qualquer doença do ponto de vista estrutural nesse paciente. Realizamos, no caso, uma pegametria, ou melhor, se puder ser uma impedância de pegametria sem o IBP. Se esse indivíduo tem uma alteração, provavelmente é uma doença do refluxo neurosiva. Se tiver normal, o índice de sintoma dele for positivo, nós estamos nos relacionando a um paciente que tem esôfago hipersensível. Se for negativo, mesmo assim, você dá o IBP para o paciente. Se positivar, ou seja, se ele responder ao IBP, dentro daquele critério de não resposta ao IBP, nós temos novamente um diagnóstico de esôfago hipersensível. Agora, se for só negativo, a gente chega na pirose funcional. Então, é um raciocínio relativamente lógico e não é difícil de você seguir, desde que você se organize do ponto de vista metodológico, do ponto de vista de investigação desse paciente. Na realidade, o que a gente procura fundamentalmente, quem procura isso aqui, nós somos os caçadores do refluxo perdido. Tem aqui vários deles aqui que se interessam por esse assunto, e o que a gente tem que procurar objetivamente é se esse indivíduo tem ou não tem refluxo, ou se existe alguma relação entre esse refluxo e aquilo que ele sente. Tá? Existem outras possibilidades aqui, do ponto de vista diagnóstico, é a histomorfologia, que é a avaliação histológica, a dilatação do espaço celular, inflamação, hiperplasia basal e alongamento papilar. Está aqui mostrando, esse diapositivo mostra qual seria essa relação com as diversas situações, doença não erosiva, doença erosiva, a parte funcional e o indivíduo controle, e esses trabalhos mostraram fundamentalmente que tem um valor de sensibilidade e especificidade, a sensibilidade razoável, a especificidade não tão boa assim, e valores preditivos em positivo e negativo entre 70% e 80%, e seria um outro método, então, que a gente poderia eventualmente utilizar na avaliação. Mas isso tudo está crescendo, assim como a bioimpedância, conversou-se muito sobre hoje bioimpedância, se tem valor ou não, por exemplo, no diagnóstico de lesão esofagiana. E aqui mostra algumas alterações, mostrando as diferenças entre as diversas situações, esofagite não erosiva, esofagite erosiva, a pirose funcional e assim por diante, mostrando gráficos diferentes. Mas o professor Sifrin mostrou que existe uma distribuição desses pacientes, vamos dizer assim, a variação desses pacientes dentro desses trabalhos é muito grande. Então, a gente trabalhando pela média, a gente chega numa situação, mas efetivamente nós temos que olhar sobre outros ângulos também. Tá? A pergunta que se faz é o seguinte: uma vez feito o diagnóstico de pirose funcional, esse é um diagnóstico perene? Ou seja, esse é o diagnóstico que esse indivíduo vai levar para o resto da vida ou por longos períodos? O que os trabalhos têm mostrado é que, na realidade, em um certo grupo de pacientes, na realidade, em torno de 30%, esse diagnóstico vai mudando ao longo do tempo. Talvez seja que naquele momento não se conseguiu fazer o diagnóstico efetivamente e depois, vamos dizer assim, reavaliando o paciente, usando outros tipos de metodologia, se conseguiu efetivamente chegar a esse diagnóstico de uma maneira objetiva ou então mudar o diagnóstico para alguma outra situação, como pirose funcional ou doença não erosiva, como nesse caso aqui, onde a base foi a impedância pH-metria. A pergunta é se a gente faz esse diagnóstico, ele é um copo meio cheio ou meio vazio, né?
Como é que nós tratamos esses pacientes? O que nós temos fundamentalmente é que esse indivíduo que ele está dentro do caminho da hipersensibilidade esofagiana, com queixa de desconforto resto-esternal, e ele tem queixa dolorosa, fundamentalmente. Aí entra uma série de medicamentos que participam da modulação da sensibilidade, fundamentalmente. E é o que a gente acaba utilizando muito nesses pacientes, visto que eles não respondem a inibidores de bomba de prótons e assim por diante, desde que você faça o diagnóstico correto. O que a gente tem, por exemplo, aqui na pirose funcional, o tratamento com moduladores, vários deles aqui, imipramina, amitriptilina e assim por diante, resultados muito variáveis, tá? De 50%, algumas vezes mais modesto, algumas vezes um pouco maiores, mas é o que nós temos na mão. A gente utiliza esses medicamentos nesses pacientes, os inibidores de recaptação de serotonina mais na mulher, os tricíclicos mais no homem, por uma questão de efeitos colaterais, tomando cuidado com os efeitos colaterais desses medicamentos. Isso aqui é muito importante, porque você pode melhorar um aspecto e piora outro. Então, a gente tem que ter conhecimento e intimidade com esses medicamentos, que o uso deles é cada vez mais frequente nas doenças funcionais como um todo. E se nós levarmos em consideração que as doenças funcionais, elas respondem por mais de 60% do consultório do gastrologista, dispepsia, síndrome irritável, pirose funcional e assim por diante, e a gente utiliza muito esses medicamentos, é importante que a gente conheça muito bem a farmacologia deles, como administrar e os efeitos colaterais. Aqui, por exemplo, a demonstração da fluoxetina, comparado aqui com a base, antes do tratamento e depois do tratamento, mostrando a evolução clínica desses indivíduos. Aqui também com o citalopram, com 20 miligramas, aqui no caso foi dado intravenoso, a sensação de desconforto dos pacientes, como é que ele melhorou em comparação com o placebo. Não esperem 100% de melhora. Você tem uma melhora objetiva, vamos dizer assim, você tem um ganho terapêutico de 30% a 60%, varia muito entre o tipo do paciente, medicamentos que ele fez, que ele já fez uso, experiências pessoais e assim por diante. A gente sabe da grande variabilidade que existe nesses pacientes. Tá? Aqui, quando você utiliza, por exemplo, uma associação de inibidor de bomba de prótons com a aminotriptilina, comparando com a dose dupla, vocês observam qual foi a resposta desses pacientes. Né? Uma resposta até que foi interessante na associação. É algo para se ver. Mas se melhorou com a associação, o que melhorou? Foi o IBP ou foi a aminotriptilina? Se foi o IBP, ele está fora do contexto de pirose funcional, porque ele não deveria melhorar com o IBP, faz parte do conceito básico atualmente. Tá? Então, o que a gente conclui fundamentalmente que é importante demonstrar ou não, é fundamental, na realidade, a existência do refluxo e eventual correlação dos sintomas. A resposta negativa IBP, endoscopia e manometrias normais também são condições necessárias para o diagnóstico. A sensitização em nível central e periférico parece ser um mecanismo dominante na agenda dessa situação. Os padrões de refluxo, alteração de impedância, são elementos importantes para o diagnóstico diferencial entre doença do refluxo não erosivo e a pirose funcional e, hoje em dia, também a hipersensibilidade esofagiana. A base do tratamento é a modulador do dor. Manter o IBP nesses pacientes, mesmo que ele não responda, não tem sentido. Se o paciente não responde IBP, a gente não tem que ficar com medo de não dar IBP. Esse paciente não vai evoluir com uma doença pior, não vai evoluir com erosões ou coisas nesse sentido. É melhor não dar. É realmente procurar, efetivamente, tratar através dos moduladores da dor, é o que vai possivelmente resolver o sintoma, ou algo que efetivamente, por exemplo, como o alginato foi dado um exemplo aqui, mostrando a capacidade que ele teve de melhorar a sensitização esofagiana, não é algo que a gente eventualmente pode utilizar no futuro. Então, essas seriam as considerações que eu gostaria de fazer a respeito dessa situação, que ela é extremamente comum na nossa prática, e é um enorme desafio para todos nós. Muito obrigado pela atenção.